Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Este capítulo, como o próprio nome sugere, falará da pretensa remuneração que muitos médiuns querem receber pelo exercício da caridade por meio da mediunidade. E também aqueles que curam, aqueles que realizam, muitas vezes, prodígios considerados pelo povo e que pretendem receber algum valor por isso. Veremos qual a opinião de Kardec, qual o entendimento da doutrina sobre o exercício da caridade mediante pagamento. E o que Jesus disse à época também sobre esse tema. Esse capítulo, portanto, tratará do dom da cura, das preces pagas, dos mercadores expulsos do templo pelo Cristo e da mediunidade gratuita. O primeiro item, portanto, chamado dom de curar, trata da seguinte passagem: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Registrado isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Vejam que essa primeira parte resume a atividade do cristão à época, restituindo a saúde aos doentes pelos prodígios de cura, ressuscitando os mortos, no sentido de dando nova vida àquele que está morto em espírito, convertendo, portanto, os pagãos, convertendo os chamados pecadores pela igreja, os desvirtuados, os transviados ao Evangelho do Cristo. Curai os leprosos, expulsai os demônios também, numa atividade do cristão que até hoje permanece na doutrinação de obsidiados e obsessores, dando, portanto, gratuitamente o que recebeu de graça, que é a mediunidade e também o dom de curar, que na verdade não se trata de dom, mas conquista do indivíduo, conquista do espírito. Kardec então vai dizer: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Uma palavra dita pelo Cristo aos seus discípulos, e que se trata de uma recomendação de que ninguém cobre por aquilo que nada pagou para possuir. Ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. O que recebe gratuitamente, com a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos, que hoje se lê na doutrinação, no diálogo, no encaminhamento desses espíritos para o resgate, não se deve cobrar. Kardec irá dizer: esse dom Deus lhes dera gratuitamente. Vejam que Kardec utiliza a faculdade de curar como um dom dado por Deus, porque nós vamos ver que os discípulos curaram em nome de Jesus e solicitavam ao Mestre que lhes desse essa força, esse poder. Então, de fato, apesar da imperfeição dos discípulos, o dom da cura somente ocorria mediante intervenção de Jesus, colaboração da energia do Cristo. Mas, posteriormente, nós vamos ver os discípulos curando eles próprios, com a energia que eles já produziam depois de convertidos sinceramente ao Cristo. O dom, portanto, era para aliviar os sofredores e também propagar a fé. É curioso estudar os evangelhos e ver como os prodígios se repetiam para convencimento do povo. Muitas vezes convertiam governadores, convertiam pessoas políticas importantes mediante demonstrações de fé, cura de doentes ou
questões fantásticas mesmo, de efeitos mediúnicos, como transporte, como a libertação dos discípulos pela abertura dos portões, das trancas, das grades, como ocorreu por diversas vezes. Os Espíritos do Senhor abriam as portas, abriam as celas das prisões para os discípulos serem libertados. Então, esses prodígios se repetiam para propagar a fé, além dos prodígios de cura, que restituía a visão de cegos de nascença, a locomoção de paralíticos de nascença, e assim em diante, como vemos em todo o Evangelho. Então Jesus não queria o comércio dessas atividades, nem de especulação, nem meio de vida. Nós vamos ver na obra Paulo e Estevão que há um médium curandeiro, se assim podemos falar, como era dito na época, um chamado feiticeiro, e que ele questiona o Saulo pelas curas efetuadas, que ele queria aprender para poder cobrar. Saulo, então, percebendo que depois se torna Paulo, percebe que o médium, né, o médico, também religioso, porque era judeu, era comum alguns judeus se dedicarem às curas, ele percebe, porém, que ele queria enriquecer. Então ele dá essa lição também da gratuidade, de que o poder não pertencia a ele, mas sim do Cristo. Kardec então tratará das preces pagas. Se não devemos cobrar pelo dom de curar, devemos cobrar para recitar preces? Para realizar uma oração? Parece ainda mais absurdo. Mas era comum à época do Cristo, justamente por esses doutores da lei, estudiosos, que dividiam o seu espaço, o seu tempo com os ricos da época, justamente para receberem valores em troca de orações. Jesus então disse aos seus discípulos, diante do povo que escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Vejam como a sociedade da época se assemelha à sociedade atual. Quantos gostam de ser bajulados, de ocupar os melhores postos, os melhores lugares, de serem saudados na rua, conhecidos pela população por conta do seu conhecimento, por conta das suas faculdades? Quantos médiuns caem nesse quesito? Querem ser conhecidos? Querem ser considerados verdadeiros fenômenos? Desejam a mediunidade de Chico Xavier apenas para enriquecerem com as obras mediúnicas? Quantos médiuns? Então vejam que Jesus descrevia os escribas da época, mas que se assemelham muito aos médiuns modernos, ou até mesmo aos estudiosos do Evangelho de hoje, que pretendem ganhar a vida pregando o Evangelho. Hoje, inclusive, a gente pode usar o exemplo mais moderno, mais tecnológico, como as redes sociais. Quantos cristãos querem ganhar a vida fazendo vídeos para o YouTube, enriquecendo com a monetização dos vídeos, para falar da palavra de Deus? É por isso que eu sempre digo aqui, não tenho pretensão alguma de monetizar esse canal, ele não recebe absolutamente nada, eu não habilitei a função de receber valores, tanto que nenhum dos vídeos que eu publico tem propaganda, tem publicidade. Porque a intenção não é monetizar, não é ganhar nenhum centavo. É falar do Evangelho de Jesus, é propagar a fé espírita cristã gratuitamente. E aí é um gratuito mesmo, porque muitos vão dizer: ah, mas eu não recebo nada de valor para falar. Mas a monetização do canal é um meio indireto, né, de receber uma remuneração.
Enfim, cada um faz o que quer com o seu conhecimento, com a sua capacidade de oratória. Eu individualmente considero que falar de Jesus de nenhuma forma deve ser remunerada, nenhuma forma. Então Jesus descrevia os escribas que viviam assim, buscando os melhores lugares, buscando o reconhecimento da população, buscando aumentar seu networking com os príncipes, com os ricos da época, utilizando, portanto, do conhecimento religioso para atingir as mais altas camadas sociais, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Olha a expressão que Jesus utiliza. Que os escribas devoravam as casas das viúvas, num sentido muito claro de que eles sugavam o máximo que eles conseguiam de valores, de dinheiro, para que as viúvas tivessem um pouco de consolo ao orar por seus maridos falecidos. Elas pagavam os escribas para orar pelos seus esposos falecidos, devorando então as suas casas, porque cobravam altas quantias. Jesus diz então: essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. A gente sabe que é assim. Quem detém conhecimento e abusa tem mais responsabilidade do que o ignorante. É por isso que muitas pessoas se arrependem, entre aspas, de terem conhecido o Espiritismo, porque percebem que são responsáveis por seus atos e serão responsabilizados. Um dos fundamentos do Espiritismo é alertar os espíritas, os simpatizantes, de que cada um responderá por sua plantação, por sua moeda recebida, por seu talento recebido. E aí muitos não querem ter essa responsabilidade, mas o julgamento do espírita é mais rigoroso do que alguém que não conhece a vida espiritual e, por consequência, não se aprofunda nas leis divinas de ação e reação, nas leis evolutivas de atração, de sintonia. Esse trecho, então, está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, e no Evangelho de Marcos e Mateus, capítulos 12 e 23, versículos 38 e 14. Kardec, então, diz: disse Jesus também: não façais que vos paguem as vossas preces. Não cobre, portanto, pelas orações. Não fazer como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Vejam que Kardec destacou também essa expressão. A pretexto de realizar orações, devoram a casa das viúvas. Ou seja, abocanham as fortunas. Imagine gastar a fortuna que recebeu por herança com orações, pagando os escribas para orar. A prece, segundo Kardec, é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Como cobrar algo que o indivíduo faz por caridade, por compaixão? Mesmo porque a prece sem compaixão, sem um sentimento real e sincero, ela não alcança as altas paragens evolutivas de sintonia, não alcança os espíritos nobres, não chega até eles. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. É a mercantilização da oração e, como vamos ver, da mediunidade. A prece, então, se torna uma fórmula. E o tamanho dela dependerá de quanto se paga. Olha o absurdo. Quanto maior o valor recebido, maior a oração? Será que tem valor essa oração? Uma de duas, diz Kardec. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Então, se
partimos do raciocínio que a oração pode ser paga, e quanto maior o valor, maior a prece, então Deus valorizaria uma prece mais longa, portanto mais cara. Isso não faz sentido. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? A mercantilização da oração, portanto, é uma forma de se excluir o pobre, o miserável, que não tem dinheiro para pagar alguém que ore por ele. É falta de caridade. Então, ainda que se admitisse a cobrança pela prece, o fato de cobrar mais barato para um pobre ou mais para um rico é falta de caridade, porque o pobre vai receber uma prece menos efetiva. Deus não vai ouvir a prece do pobre, porque ele não teve condições de pagar uma longa prece. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então Kardec demonstra de uma forma muito lógica que não faz sentido cobrar pelas orações, porque senão Deus estaria privilegiando os que detêm maior possibilidade financeira. Ele diz: Deus não vende os benefícios que concede. Se Deus não vende, quem somos nós para imputar um preço a algo que não nos pertence, que recebemos gratuitamente? Nós não somos sequer o distribuidor dos benefícios de Deus. Quem distribui os Deus, quem distribui os benefícios é o próprio Deus. Não somos distribuidores dos bens divinos. Então, como poderíamos ter a pretensão de cobrar por esses benefícios? À medida que a sociedade avança, essas questões ficam muito mais claras e absurdas se raciocinarmos. Para a época era muito comum, mas para seres que pensam mais, que têm a razão mais desenvolvida, não faz qualquer sentido pagar pela oração. Porque o indivíduo que ora não é distribuidor oficial dos benefícios divinos. Não pode garantir que se obtenha um benefício. É por isso que esse argumento é utilizado até hoje para religiões que cobram por trabalhos mediúnicos ou pelos chamados trabalhos espirituais. Qual a grande problemática dos trabalhos cobrados? Significa dizer que o indivíduo que recebe o valor, o médium que recebe o valor, ficaria vinculado ao resultado. No direito nós temos a obrigação de meio e a obrigação de resultado, ou seja, um advogado recebe um valor e nasce uma obrigação de meio e não de resultado. Ele não pode garantir que a causa terá sucesso. Então, um médium que cobra, ele estaria recebendo um valor sem garantir o resultado das suas orações, dos seus trabalhos. O problema é que o médium fica vinculado. Quanto mais receber, mais a responsabilidade de ter resultado aquela atividade. Então, como o indivíduo não pode garantir o resultado, ele não deve cobrar. Como cobrar um pedido que talvez não tenha resultado? Deus, então, não vai subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, nascido da sua misericórdia, mediante uma soma em dinheiro. Isso é lógico de dizer, mas muita gente não compreende. Muita gente acredita que pagando, Deus irá cumprir, ajudar, fazer acontecer. Isso é uma ilusão. E é uma enganação se o médium garante um resultado mediante pagamento. Do contrário, diz Kardec, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam suspensas. Olha como o Kardec é muito lógico no pensar. Se o pagamento tivesse algum efeito prático, Deus poderia suspender a sua clemência. Conseguimos enxergar um Deus que suspende sua clemência como se fosse um banco
como se fosse uma empresa que suspende a prestação do serviço mediante a inadimplência do usuário? Imagina se Deus fosse assim. Estaríamos perdidos. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, na sua perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Olha que frase! E ela se aplica também para aqueles que pretendem punir os indivíduos, como se fossem funcionários de Deus, que receberam uma incumbência, uma competência diretamente do divino, o que é uma inverdade. Algumas pessoas se acham no direito de punir como se fossem carrascos nomeados por Deus. Outras querem estabelecer um valor por atos que são divinos, como se Deus tivesse dado a eles esse poder, esse cargo de contador, de cobrador. Não existe. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre e para o rico. Não importa a sua condição financeira, nem sua capacidade de pagamento. Kardec então finaliza o parágrafo de uma forma muito inteligente. Se para a nossa lei humana é imoral traficar com as graças de um soberano da terra, como seria lícito comerciar as graças do universo? Do soberano do universo que é Deus. Então, se para a nossa lei é imoral, para a lei divina é pior ainda. Kardec vai dizer que existe ainda um outro inconveniente para as preces remuneradas. Qual é? É que aquele que as compra se julga dispensado de orar por ele próprio. Porque está quite. Se ele pagou um funcionário de Deus, entre aspas, para que as orações que cabiam a ele fossem feitas, ele entende que está dispensado de fazer. É um raciocínio infantil, que era muito comum à época, porque a sociedade era infantil. Hoje, nós vemos muitas pessoas agindo assim também. Só que a remuneração mudou, né? As pessoas vão à igreja, vão ao centro espírita, vão ao templo religioso, toda semana. Saem de lá como se estivessem pagando, como se estivessem batendo um ponto no trabalho. Já fui ao templo, posso fazer o que eu quiser. Já paguei minha dívida com Deus. Fui ao templo dele. Muitas pessoas agem assim. Fazem o que querem a semana inteira, porque no domingo vai ao templo religioso e acha que está pago. Que as suas imperfeições aplicadas a semana inteira estariam perdoadas pelo fato dele se deslocar até o templo e separar seu preciosíssimo tempo para o divino, como se isso fosse um favor feito a Deus, como se isso fosse um pagamento. Então, o indivíduo se considera quite, que hoje as pessoas usam, né, a expressão tá pago, porque pagou por uma oração ou pagou pela ida ao templo. Kardec então diz: os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Então vejam que é um valor estritamente sentimental e não monetário. Os espíritos simpatizam conosco pela compaixão que nós sentimos, pelo sentimento sincero de carinho que nós direcionamos a eles, pelo fervor da nossa oração, do nosso pedido. Então é um valor estritamente sentimental. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante pagamento? Então não existe fervor se você remunera alguém para orar em seu nome. Se alguém será beneficiado, será aquele que está orando, se for sincera a oração, mas nunca quem pagou. Qual o fervor desse terceiro?
quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante. Então Kardec já imagina a situação de quem recebeu o valor delegar a um terceiro a oração do seu cliente. É a completa mercantilização da prece, o que é um absurdo. A prece, então, seria reduzida a um valor monetário. Vejamos agora o que Kardec diz sobre a passagem em que Jesus expulsa os mercadores do templo. Disse, então, que Jesus, entrando no templo, começou a expulsar quem vendia e comprava. Derrubou a mesa dos cambistas, os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então vejam que esse registro do Evangelho de Marcos e de Mateus trazem um Jesus que não aceita a mercantilização no templo. Ali não era o local para a compra e venda de favores divinos. A casa de oração, como o próprio nome diz, é uma casa para orarmos, nos colocarmos em contato com o divino e não transformarmos num comércio, nos tantos sacrifícios que se realizavam à época e eram naturais. Os animais sacrificados eram vendidos dentro do templo, né? E Jesus estava conscientizando a turba, conscientizando os mercadores, para que valorizassem o templo como uma casa do divino. Kardec então diz: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenando o tráfico das coisas santas. Então, se Jesus condena o tráfico das coisas santas, condena também a mercantilização da mediunidade, a mercantilização da oração. Imagina receber um valor para curar as pessoas, pela prece, pela imposição das mãos. Muitos vão comparar a profissão do médico, que recebe justamente para curar. Porém, o médico está vendendo o seu conhecimento, pelo esforço que teve durante a sua formação para saber como curar as moléstias do corpo. Quem tem o dom da cura, no entanto, não teve essa dedicação numa formação técnica e, ainda que tivesse, a origem do seu poder é divina e não do seu próprio cérebro, do seu próprio raciocínio e do seu próprio esforço. Aquele que cura recebe diretamente do Criador, do Cristo, esse poder. Estou falando da cura mesmo, não do curandeiro, do benzedeiro, que apesar de muitas vezes também estar assessorado por bons espíritos, ele trata das fórmulas presentes na natureza, das fórmulas presentes no ritual que levam à cura também. A cura, porém, referida aqui é aquela imediata, que mediante a imposição das mãos, o indivíduo recebe a cura completa. Então Jesus condenou essa mercantilização sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Quantas obras nós estudamos no canal onde indivíduos foram enganados por padres, por bispos, pela própria concepção religiosa da Igreja Católica, de que estariam salvos apenas porque confessaram seus pecados no leito de morte, que entrariam no reino dos céus apenas porque doaram seus bens à igreja, que seriam admitidos no reino divino porque pagaram um pedaço de terra no céu. Todos eles enganados. Quando chegaram,
frente a frente à realidade espiritual, perceberam o engano. E muitos vão cobrar os padres. Nós estudamos uma obra aqui, estamos estudando ainda, inclusive, de André Luiz, em que o espírito de um padre chegou no mundo espiritual e viu que não era bem assim como ele pensava. O fato dele ter se confessado a um colega não foi suficiente para adentrar o reino de Deus. E ele foi lá cobrar. Ele foi lá para o seu colega que estava encarnado perguntar por que eu não fui admitido no céu se você me vendeu essa realidade, que bastava eu confessar os meus pecados no leito de morte, que eu estaria salvo. Então a confissão, as indulgências da igreja, que inclusive geraram a revolta para a cisão da igreja, né, do protestantismo, principalmente a mercantilização da palavra, a venda de pedaços no céu. Isso gerou a reação de Lutero para se separar dessa igreja. Então, Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Nós só entraremos no reino dos céus mediante esforço individual, reforma íntima, prática da caridade. Por isso Kardec irá trazer um capítulo: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Então, para entrar no reino de Deus, é necessário muito esforço. Não é fácil e simples assim como se vende por aí. Não tem, pois, o homem o direito de estipular preço pelas bênçãos divinas. Entremos, então, num tema mais afeto ao espiritismo: mediunidade gratuita. Kardec fala diretamente: os médiuns atuais, porque são apóstolos da mediunidade, tanto ao tempo do Cristo quanto hoje, nos apóstolos modernos, há a mediunidade. Quando vemos no Evangelho que os discípulos estavam tomados pelo Espírito Santo, nada mais era que mediunidade. Falando línguas estranhas, eram as línguas dos outros povos que estavam ali no Pentecostes e que a mediunidade permitia o conhecimento pelos discípulos dessa língua, por conta dos espíritos ali presentes. Então, os médiuns atuais, porque os apóstolos também eram médiuns, receberam de Deus um dom gratuito. Percebam que Kardec continua utilizando a expressão dom, como se fosse algo dado por Deus. A gente sabe que a mediunidade ela é autorizada pelo divino através da glândula pineal para aqueles que vêm cumprir uma missão na Terra, para aqueles que vêm expiar as suas faltas também, e aí precisam trabalhar muito na mediunidade. Por isso Kardec utiliza essa expressão, um presente de Deus. Porque Deus permite o exercício da mediunidade e permite ainda que venha desbloqueado esse contato com o mundo espiritual por meio da glândula pineal. Então, dom gratuito. Como pode o médium pretender cobrar algo que ele recebeu gratuitamente? Intérpretes dos espíritos para instruir os homens, mostrar o caminho do bem, conduzi-los à fé, não para vender palavras que não lhe pertencem. E aqui ele vai usar aquele argumento que eu falei agora há pouco. O médico da terra tem todo o direito de cobrar. Por quê? O seu exercício profissional é fruto das suas concepções, das suas pesquisas, dos seus trabalhos pessoais. Nada mais justo que seja remunerado. O médium, porém, por mais que estude, por mais que realize pesquisa, a mediunidade em si não é fruto dessas pesquisas, desses estudos. O médium estuda para aprimorar sua mediunidade,
para controlar sua mediunidade, a fim de que não seja objeto de espíritos inferiores. Então é para o bem do próprio médium o estudo, a educação da mediunidade. A mediunidade não é resultado de estudos. Ou a pessoa nasce médium, ou ela não nasce com a percepção do mundo espiritual. Ela pode ter inspirações, ela pode ter uma sintonia que a permita perceber de alguma forma o mundo espiritual, mas mediunidade mesmo, de clarividência, clareaudiência, precisa vir desbloqueado, digamos assim. Então não é fruto dos seus esforços. Não pertence, portanto, aos médiums o dom da mediunidade. Logo, não pode cobrar pelo exercício dessa mediunidade. Além disso, Deus quer que a luz chegue a todos. Como privar a mediunidade dos pobres, daquele que não pode pagar? Para que ele chegue no plano espiritual e diga: não tenho fé porque não pude pagar? Imagine o absurdo. Vincular o exercício da fé ao pagamento? Os pobres, então, não poderiam ter fé? Além de ser uma medida preconceituosa, é uma medida sem eficácia, porque o pagamento não garante a fé. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Então vejam, se Deus autorizasse a cobrança, estaria excluindo do céu os pobres. E é justamente o contrário, não é? Porque Jesus veio principalmente para os que sofrem, seja na pobreza, seja na miséria, seja na doença, e especialmente aos caídos moralmente, né? Então, não faz qualquer sentido. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Que os médiuns, então, percebam o absurdo que é cobrar pelo exercício da mediunidade. Não há argumento que possa justificar a cobrança de algo que não nos pertence. É a mesma coisa que eu cobrar aqui por comentar as passagens evangélicas. Alguns podem dizer: mas nem todo mundo tem essa compreensão que você tem das leis divinas. Mas foi Deus quem permitiu que eu reencarnasse com o conhecimento, que eu reencarnasse com a capacidade de falar, de concatenar as ideias, de organizar as ideias. É como eu digo nas palestras: para quem tem o dom da oratória, para quem consegue falar em público sem qualquer problema, não há mérito algum em separar o conhecimento espiritual e expor as pessoas. Na minha visão, não há por que o palestrante, o orador, deixar a vaidade dominar, porque não há nada no exercício da oratória que justifique uma autovalorização a ponto de se achar melhor do que aquele que não tem a condição de falar sobre o Evangelho. É o mesmo raciocínio, cobrar por um conhecimento que é nosso, mas que foi possibilitado por Deus. E no caso dos médiuns é ainda mais restrito, porque ele possui a mediunidade independentemente desse esforço individual de estudo. Como eu disse, o estudo é apenas para aprimorar e educar. Mesmo que ele não estude, ele terá mediunidade. Logo, não é privilégio, se encontra por toda parte, e o principal objetivo é enxugar lágrimas. Kardec ainda vai dizer: quem realmente conhece a ação da espiritualidade em nossas vidas sabe que os espíritos sentem repulsão por qualquer médium egoísta. Olha o cuidado que o médium tem que ter no exercício da mediunidade. Quantos são egoístas e, por isso,
tem companhia de espíritos perversos, espíritos inferiores, espíritos ignorantes. O médium não pode ser egoísta. Se o é, tem que tomar muito cuidado com as companhias espirituais. A espiritualidade superior, que Kardec chamou aqui de bons espíritos, sentem repulsa pelo médium egoísta, que tem interesses egoísticos. Quer ser médium para enriquecer, quer ser médium para ser bajulado, para ser convidado aos eventos em que ele será praticamente adorado pelos fãs. Esses médiuns não duram muito no sentido de exercício da mediunidade. Acabam se desviando e se desequilibrando. Sabe ainda quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem. Os espíritos superiores não ficam próximos de médiuns interesseiros. Os médiuns interesseiros ficarão à disposição do primeiro que apareça. Por isso que Kardec tem um exemplo de ter invocado o espírito de um passarinho numa sessão, porque ele sabia que um espírito frívolo, um espírito zombeteiro, iria se comunicar dizendo ser um pássaro, a mamãe pássaro. E aí o espírito de fato se comunica e diz: eu sou o espírito da mamãe pássaro que morava numa árvore aqui perto. Eu estou chorando porque um filhotinho meu caiu do ninho. Kardec permitiu essa comunicação para mostrar que há espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros que sempre responderão às invocações. E aí ele diz: pode invocar uma pedra que virá um espírito dizendo ser a pedra, o espírito da pedra. Então, médiuns interesseiros têm companhia desse tipo de espírito, que não quer trazer consolação, que não quer evoluir, que não quer se aprimorar, quer apenas continuar brincando, como fazia aqui na Terra. O simples bom senso, então, repele a ideia de que médiuns que cobram altas somas têm companhia de espíritos superiores. Ele então pergunta: não seria uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que amamos? Imagine cobrar para invocar o espírito de nossa mãe, de nossa avó. É uma profanação isso. É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações. Mas e a sinceridade? É como ele diz: você pode invocar qualquer pessoa. Sempre haverá um espírito a responder. Por isso a importância de analisar o conteúdo da mensagem. Não há como garantir a sinceridade do espírito se a sessão está vinculada ao pagamento. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva de espíritos inferiores que não são escrupulosos sempre respondem às perguntas, sem se preocuparem com a verdade. Então, como eu acabei de falar, se invocar, vai surgir. A questão é: será que está surgindo o espírito que você invocou? Ou está se manifestando um espírito brincalhão, um espírito inferior, leviano, mentiroso? Porque as pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, acreditam que só o fato de desencarnar já torna o indivíduo um santo. E não é assim, pelo contrário, os espíritos continuam iguaizinhos como eram na Terra. Então, se era um espírito aqui, encarnado, preguiçoso, brincalhão demais, que não queria nada de sério na vida, ele vai ser um espírito assim. Então ele vai iludir os médiums, vai brincar com as pessoas que buscam a mediunidade com fins interesseiros. Então é necessário muito cuidado. Quem deseja comunicação séria deve pedir seriamente e estudar a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual.
A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, a beleza do espiritismo é essa. Não se proíbe nada. Não se proíbe que os médiuns cobrem. Quer cobrar? Cobra. Mas saiba que terá a companhia de espíritos inferiores. Espíritos superiores não fazem companhia a médiuns que cobram. Respeitados, logicamente, a condição de outras religiões que também exercem a mediunidade, como a Umbanda, o Candomblé, há toda uma cobrança no Candomblé especialmente, porque faz parte da doutrina, né? Mas o estudo aqui é de espiritismo. No espiritismo não se cobra. Nós não estamos automaticamente condenando toda e qualquer manifestação realizada mediante pagamento em outras religiões. O fato é que no espiritismo, se há algum centro espírita que cobre, não está correto conforme a doutrina. E, conforme a gente acredita, também pelas palavras do próprio Cristo, que condenou todo tipo de mercantilização da palavra divina. Não só da palavra, mas das bênçãos dos céus. E a mediunidade é uma bênção dos céus. Portanto, o médium orgulhoso e interesseiro é o oposto do médium humilde e devotado. Que os médiuns, então, busquem ser desinteressados em questões morais e materiais, a fim de que tenham a companhia dos bons espíritos. Kardec, então, vai falar da questão moral, fugindo um pouco dessa questão material. A mediunidade séria não pode ser, e não o será nunca, uma profissão. Por quê? Primeiro, seria desacreditada moralmente, que as pessoas falam, não, ele só manifesta porque recebe, não há desinteresse. Então, moralmente falando, poluiria a mediunidade. Seria comparada àquela exercida por cartomantes, por leitores de mão, de boa sorte. Então, seria um obstáculo ao exercício da mediunidade sadia, eficiente, como é a mediunidade desprendida. Além disso, se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e mutável. Então, ela não é garantida, digamos assim. Não há como se garantir, é aquilo que eu falei de obrigação de resultado. Não há como garantir um resultado. A mediunidade depende de N fatores. Então, como cobrar algo em que não se tem uma certeza do resultado? É algo que ninguém pode contar como certo. É preciso, então, avaliar a mensagem, analisar as companhias espirituais do médium para se ter certeza que aquela mensagem é legítima. E se há pagamento, não há como ter essa certeza. Constituiria para o explorador uma fonte incerta de receitas. Se o resultado é incerto, a pessoa não conseguiria viver dessa profissão. Porque o resultado é incerto, o pagamento seria incerto. Ele não teria uma receita exata. E aí poderia faltar no momento de necessidade. É diferente do talento obtido pelo estudo, pela dedicação, pelo trabalho. É aquilo que eu falei do médico. O que o médico adquiriu pelo esforço próprio representa uma propriedade dele. E ele pode cobrar, porque ele teve um esforço pessoal. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento. Logo, não pode tornar-se uma profissão. Não existe a mediunidade sem a participação dos espíritos. Conseguem enxergar que a mediunidade não depende somente do médium? Então, como o médium pode pretender cobrar por algo que não lhe pertence individualmente? Pertence aos espíritos e eles participam. Eles são causa fundamental da mediunidade. Sem os espíritos não há mediunidade. Pode haver animismo,
que a gente já estudou também, né? Que é a participação somente do médium, ou a interferência do médium na comunicação. Então, sem os espíritos não há mediunidade. Não pode, portanto, o médium cobrar pela participação de seres que não cobram, que sequer poderiam usufruir dos valores, porque não pertencem mais ao mundo dos vivos, dos encarnados. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Isso, inclusive, é um problema para os cientistas, porque eles querem os fenômenos mediúnicos na hora que eles querem, em laboratório, em ambiente totalmente controlado. Não há como garantir o fenômeno mediúnico quando o médium quer. O exercício da mediunidade, portanto, se anula sem a existência dos espíritos. E nenhum médium pode garantir que irá se comunicar quando ele quiser. Explorar, portanto, a mediunidade é dispor de uma coisa de que o médium não é dono. Já falamos dessa propriedade, né? O médium não possui a mediunidade somente para si mesmo. Ele, de fato, não é possuidor. Ele tem a faculdade, mas não adquiriu por esforço individual. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Olha só que frase. Muitos médiuns fazem isso. Estão enganando as pessoas. Se eles garantem, estão enganando, porque não há como garantir. E aí Kardec vai repetir o conceito de que a mediunidade não é uma ferramenta que o médium vai se utilizar somente dele próprio. Ele depende da participação dos espíritos. E ele não pode colocar um preço para essa participação. Se colocar, não terá companhia de espíritos sérios, que não aceitarão jamais a venda da sua participação num fenômeno mediúnico. Causa repugnância nas palavras de Kardec. Espíritos levianos podem até gostar dessa ideia, mas vale a pena ter uma mediunidade acompanhada de espíritos levianos, infelizes, sofredores, zombeteiros? Esse tráfico, esse abuso degenerado que o charlatanismo se utilizou, por ignorância, por credulidade, por superstição, que motivou a proibição de Moisés. Moisés proibiu o exercício da mediunidade no seu tempo. Por quê? Porque as pessoas abusavam. Buscavam os médiuns para questões terrenas, frívolas, para bobagens. Então Moisés proibiu, porque estava uma bagunça. Inclusive a proibição de Moisés demonstra que a mediunidade é uma realidade. Como Moisés poderia proibir algo que não existe? Então existia. Dizer hoje que a mediunidade não existe é ir de encontro ao Antigo Testamento. Moisés proibiu a mediunidade na sua época, porque as pessoas abusavam. O uso regular, portanto, da mediunidade não é condenável. E se Moisés proibiu é porque existia. Se a mediunidade existia, existe até hoje. E se não está sendo abusado no seu uso, ela é devida, é possível. Não é condenável. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, no Livro dos Médiuns e no Céu e Inferno, nós veremos essas definições com maior detalhamento de que mediunidade se tornou missão quando o Espiritismo demonstrou que ela deve ser exercida sem interesse. Foi a partir dessa contribuição que a mediunidade foi elevada à condição de missão. Kardec então vai dizer que a mediunidade é de fato uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, de forma religiosa, buscando sempre o bem do próximo e não de si mesmo. E a mediunidade curadora, que se mistura aquele conceito do dom de curar, traz ainda mais forte esse conceito de não mercantilização. Se o médium não somente se comunica com os espíritos,
mas cura as pessoas por meio dessa mediunidade, então aí mesmo que ela deve ser exercida santamente, religiosamente, sem cobrança. O médico pode cobrar, mais uma vez. Por quê? Porque o seu conhecimento é fruto de estudos feitos à custa de muitos sacrifícios. O magnetizador também pode cobrar, porque ele dá do seu fluido, prejudicando até mesmo a sua saúde. O médium curador, porém, não. Ele não doa de si. Ele recebe da espiritualidade e transmite. Não tem o direito de vendê-lo. Olha só o que Kardec está dizendo. Jesus e os apóstolos não cobravam nada pelas curas, porque recebiam do Espírito e transmitiam ao povo. O médium moderno, portanto, recebe dos Espíritos a força curadora e transmite ao necessitado. Não pode cobrar. Procure, pois, aquele que carece do que viveu, ou seja, aquele que não tem dinheiro, procure recursos nas suas profissões, em outra parte, menos na mediunidade. Dedique à mediunidade o tempo que sobrar depois de você trabalhar. Não viva da mediunidade. Os espíritos lhe levarão em conta esse devotamento, os seus sacrifícios, e para aqueles que querem viver da mediunidade, os espíritos bons se afastarão, porque eles não serão uma escada para que o médium prospere. Isso é um erro. Se há algum espírito que lhe garante que vai te enriquecer, cuidado. Esse espírito não é um espírito superior. E por mais que ele tenha simpatia por você, ele não pode ser considerado seu guia. Ele vai te guiar para o abismo. Ou então, como nós temos conhecimento, ele vai te cobrar depois que você desencarnar. O espírito que está doando o seu tempo, o seu conhecimento, a sua participação para o médium enriquecer, quando esse médium desencarnar, esse espírito que é frívolo, que é interesseiro, que não é superior, justamente porque aceitou trabalhar para um médium que cobra, ele vai cobrar desse médium, depois que ele desencarnar, uma obediência. E sabe-se lá mais o que ele vai cobrar. Mas ele vai cobrar. Espíritos superiores não aceitam trabalhar com médiuns que cobram, porque eles sentem repugnância por isso, se sentem ofendidos e sabem que o médium não tem um interesse puro. Inclusive, é algo que impede que o médium possa prosperar na questão mediúnica, porque o seu interesse, o seu móvel vai ser material, vai ser mesquinho, frívolo, passageiro. Os espíritos superiores não levam em conta esses interesses que nós temos daqui da Terra, de somar recursos financeiros para comprar coisas. Isso não tem qualquer valor para a espiritualidade superior. Reflitamos então no estudo de hoje sobre a importância de dar de graça o que de graça recebemos, seja o dom de curar, seja o dom da palavra, seja a mediunidade. E exerçamos com sabedoria, com religiosidade, com santificação, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas possibilidades, visando sempre o avanço moral dos outros e o nosso aperfeiçoamento íntimo. Agradecemos a todos que nos acompanham. Na semana que vem continuaremos com mais um capítulo do Evangelho e durante essa semana continuaremos o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Peço aos bons espíritos, esses que se preocupam com os bons médiuns, que doam do seu tempo, do seu conhecimento para os realmente interessados na propagação da doutrina e na cura das doenças da alma, que continue a nos abençoar com a sua presença, com o seu carinho, com a sua orientação e com a sua inspiração.
Que essa energia, essa paz alcance os nossos amigos que nos assistem, aqueles que estão em nossas mentes, que necessitam receber um fluido salutar, um sentimento de paz, uma vibração elevada, para que despertem também para os valores da alma. E que se há algum médium que cobra valores pecuniários e que porventura acabou chegando nesse vídeo, possa refletir sobre os motivos que levaram ele a conhecer essa palavra e que possa abandonar a cobrança dos valores para o exercício da mediunidade. Porque somente espíritos elevados, espíritos que realmente querem o nosso bem, estarão vinculados aos médiuns que exercem a mediunidade santificada. Que cada um de nós possa também refletir sobre a importância dessa convivência com bons espíritos por meio do pensamento elevado, das orações e especialmente da conduta. Do exercício da caridade para com os familiares e com todos que nos cercam, e com sentimento sincero de reforma íntima e de apaziguamento dos ódios e das perseguições daqueles que nos cercam. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e rogamos que essa paz envolva o coração e as mentes de todos que precisam receber a palavra. E que Maria Santíssima, Mãe das Mães, o anjo em forma de mulher na terra, possa continuar estendendo o seu manto de amor para enxugar as lágrimas, libertar as consciências e resgatar os transviados do caminho. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço a todos mais uma vez e até o próximo estudo.